E hoje, inclusive nos Estados Unidos, manifestantes hostilizaram ministros do Supremo Tribunal Federal que foram a Nova York participar de encontros com outras autoridades e empresários brasileiros. Quem conta é a correspondente em Nova York, Mariana Janjaco. Manifestantes usando as cores da bandeira do Brasil xingaram ministros do Supremo Tribunal Federal. Seu bandido! Os magistrados vieram a Nova York para participar de um evento com empresários brasileiros. Questionados sobre os ataques, os ministros foram enfáticos ao dizer que manifestações são um direito da democracia e agressões, não. Isso mesmo, foge! Seja grosseira. Foge! A liberdade de manifestação, ela é totalmente livre, o que não vale é agressão, é tentativa de perturbação de um evento que se realiza com normalidade. As manifestações são, digamos assim, uma expressão da própria democracia. Algo que não se pode admitir, como dizia Karl Popper, tolerar manifestações ou atos que militem ou que queiram destruir ou fragilizar a própria democracia. As manifestações fazem parte da liberdade de expressão das pessoas de uma maneira geral. Eu respeito as manifestações. O que evidentemente não se deve compactuar é com a inaceitação do resultado das eleições e com cenas de violência e de agressão. Durante o evento, os ministros defenderam o STF, negaram haver ativismo judicial e destacaram a lisura das eleições. A radicalização? Quem abriu o encontro foi o ex-presidente Michel Temer. Ele falou sobre a importância do respeito à Constituição e pediu para que o atual presidente Jair Bolsonaro e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva falem palavras de paz, que promovam o diálogo e a união da população nesse momento. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, emitiu uma nota na qual afirma que repudia os ataques sofridos por ministros da Corte em Nova York. Para Rosa Weber, a democracia fundada no pluralismo de ideias e opiniões, a legitimar o de Menso mostrar-se absolutamente incompatível com atos de intolerância e violência, inclusive moral, contra qualquer cidadão. A gente, é claro, vai repercutir todas essas falas, inclusive dos ministros da Suprema Corte que participaram hoje desse encontro. E a gente começa agora destacando para vocês uma das falas, a fala do ministro Alexandre de Moraes, que discursou nesse evento do LIDE Brasil Conferência. Moraes falou sobre o combate à desinformação e defendeu uma regulamentação das redes sociais. Vamos acompanhar. Não é possível que nós não tenhamos consciência que a desinformação, o discurso de ódio, discursos preconceituosos, discursos agressivos nas redes sociais vêm corroendo a democracia. Eu quero fazer uma analogia que fica mais, talvez, até mais fácil para que todos entendam. Imaginem cada um dos senhores, cada uma das senhoras, na sua empresa, se houvesse uma campanha de desinformação e ataque, como houve e vem ocorrendo em relação ao Poder Judiciário e ao Supremo Tribunal Federal. Façam só esse exercício, essa reflexão. Dioturnamente, mentiras, agressões, desinformação contra a democracia, contra as instituições. Nenhuma empresa resistiria. E não resistiria porque não há uma regulamentação em relação às redes sociais. Não há uma regulamentação, e isso é um problema mundial. A União Europeia tem constituído já há 2 anos uma comissão para regulamentar. A Austrália tem uma legislação inicial dessa regulamentação. Aqui, nos Estados Unidos, o Congresso americano vem estudando essa regulamentação, porque não é possível que as redes sociais sejam terra de ninguém. Não é possível que as milícias digitais possam atacar impunemente, sem que haja uma responsabilização dentro do binômio
tradicional, histórico da liberdade de expressão, que é liberdade com responsabilidade. Quero muito ouvir o Felipe Moura Brasil fazendo uma análise sobre essa fala agora do ministro Alexandre de Moraes. Felipe, falando sobre essa falta de regulamentação das redes sociais aqui no nosso país, né? Bom, Cazô, primeiro não posso deixar de falar que eu nunca vi um protesto mais eloquente ser criado do que a vaia. Eu considero a vaia hostil o suficiente, constrangedora o suficiente para o cidadão manifestar diante de uma autoridade pública. Falo isso há muitos anos, isso não tem nada a ver com um caso específico, é o mesmo critério para todo mundo. É claro que algumas críticas, elas eventualmente podem ser feitas, mas você manifestar aquele repúdio em relação à conduta que alguém está tendo numa instituição, é preciso tomar cuidado para você não se tornar parte daquilo que você critica, ou até pior, né, com ofensas graves, com uma perseguição, com uma perturbação, tudo isso. Porque as pessoas eventualmente perdem a razão, e há muito a ser criticado, tanto em votos, quanto em decisões, quanto em condutas, dentro e fora da corte, de ministros do Supremo Tribunal Federal. Em relação a Alexandre de Moraes falar sobre desinformação, esse é um problema discutido no mundo inteiro. E é claro que os limites são bastante sensíveis, como a gente viu aqui ao longo da corrida eleitoral de 2022. Então, houve ações, aliás, desde muito antes, quando houve, por exemplo, uma censura determinada pelo Alexandre de Moraes a uma reportagem de uma revista que apontava como Marcelo Odebrecht se referia em um e-mail enviado a executivos da empreiteira ao ministro Dias Toffoli, como amigo do meu pai. E houve uma determinação para a reportagem ser retirada do ar quando aquela informação era verdadeira. Isso, inclusive, está lá num documento oficial apresentado pela própria defesa do empreiteiro. A partir dali, houve diversas decisões que são, pelo menos, questionáveis, algumas das quais nós criticamos aqui nesse programa, como a própria determinação do Moraes contra empresários bolsonaristas que estavam falando algumas barbaridades, sim, mas dentro de uma conversa privada e sem indicar alguma ação correspondente àquela defesa de golpe que estava sendo ali colocada dentro de uma conversa íntima. Agora, você tem, obviamente, bolsonaristas que dividem ali a sociedade, do nós contra eles, então defendem o Bolsonaro contra o Moraes, e aí tudo que o Moraes fizer está de antemão completamente errado, tudo que Jair Bolsonaro faça está de antemão completamente certo. E a gente que é analista precisa analisar caso a caso. Então, sim, é preciso discutir como combater a desinformação e como estabelecer esse limite, porque a liberdade de expressão precisa existir, a liberdade de crítica precisa existir, a liberdade de imprensa precisa existir. Então, assim, lutaria até a morte pela circulação da verdade. Agora, a desinformação, a mentira deliberada, a hostilidade completamente descabida, baseada em falsificação de contexto, ela precisa que haja sobre ela algum tipo de responsabilização. Mas determinar essas medidas e esses critérios é o que precisa ser debatido, e é o que vem sendo debatido no mundo inteiro, com esse ruído que sempre existe quando você precisa adaptar um arcabouço legal antigo a novas ferramentas tecnológicas e ao uso e à exploração política que grupos fazem dela. Felipe, do Felipe eu sigo agora para o Caio Junqueira. Caio, eu quero te ouvir muito sobre esse discurso que foi feito hoje, não só pelo ministro Alexandre de Moraes, por outros ministros também, inclusive a gente vai mostrar daqui a pouco aqui as outras falas importantes. Fernando Nakagawa já está aqui com a gente no estúdio. Naka, quero te ouvir, Caio, sobre esse discurso hoje que foi feito pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom, vamos lá. Primeiro solidarizar com o Felipe, que a reportagem que ele cita, que foi censurada pelo Supremo, pelo Dias Toffoli, era uma reportagem sobre o Dias Toffoli, era da revista Cruzoé. A gente trabalhava junto e eu me lembro que eu estava lá na redação quando o oficial de justiça chegou com a ordem de censura do Supremo Tribunal Federal. Enfim, só um parênteses. Assim, o Poder Judiciário ele é o poder mais fechado, né? Ele é um poder que não vai pedir voto, não disputa eleição. O processo de ascensão dos ministros é um processo político, por meio de uma nomeação que decorre de uma triangulação política muito grande, né? Os presidentes, eles consultam muita gente até chegar aos seus nomeados. O próprio ministro Alexandre, nomeado pelo Temer, que tomou posse depois de um processo político que levou à queda
da presidente Dilma Rousseff. Isso posto, tudo que se refere ao judiciário, ele sempre foi o poder mais fechado, menos investigado. Nas ocasiões em que você investiga o judiciário, a própria imprensa, é difícil você ter acesso a dados. Nesta quadra, diferentemente das outras quadras, tivemos um presidente da República que liderou quase que uma oposição ao judiciário e enxergou o judiciário como um adversário político. Só que isso tudo não significa você apoiar xingamentos e agressões tal quais foram feitas, mas isso é uma coisa. Outra coisa é você não poder criticar o Poder Judiciário. Você vê que Congresso, né, os políticos, os deputados, de 2 em 2 anos estão com a cara na rua aí, pedindo voto e se lascando. O ministro do Supremo tem até os 75 anos de idade um emprego garantido. Nas operações judiciais, quando elas começaram a avançar sobre o judiciário, elas foram tolhidas. Isso tanto a Castelo de Areia, lá atrás, como a própria Operação Lava Jato, que enquanto serviu para desestabilizar a esquerda no poder, ela serviu, a hora que a Dilma caiu, a Operação Lava Jato tinha alguns flancos de avanço, principalmente no Rio de Janeiro, contra o Poder Judiciário, e aí se inverteu o humor do próprio Supremo Tribunal Federal em avançar. E há, de certa maneira, eu penso, isso eu já falei algumas vezes, até uma blindagem, uma proteção de muitos setores em relação ao Supremo Tribunal Federal, né? Quase que é uma coisa assim que você nunca pode criticar. Agora, não essa crítica, né? Não esse ataque, não essa agressão, porque isso aí já descamba para outra forma. O ideal é você conseguir incluir o Poder Judiciário como um poder a ser fiscalizado, a ser criticado dentro dos parâmetros democráticos, tal qual a gente costuma, nós, a imprensa principalmente, fazer críticas ao Legislativo e ao Executivo. Ele não pode ser um poder blindado. Esse próprio evento, ele é um evento patrocinado pelo setor privado, que tem seus interesses também dentro do Poder Judiciário. E há um debate sobre isso, se não há um conflito de interesses. Porque como que você tem um evento em que praticamente a corte inteira vai participar e você tem empresas que têm interesses no judiciário patrocinando um evento, né? Em Nova York tem todo um simbolismo. Mas nada disso justifica a forma como essas agressões foram feitas e estão sendo feitas em Nova York. Você tem a forma de você se rebelar contra isso e eu penso que a principal forma é no voto. Né? E a população brasileira escolheu uma candidatura de oposição e escolheu não dar de novo, não reeleger um presidente que escolheu o Supremo Tribunal Federal como um adversário. Então tem várias nuances ali para você tratar. Agora, a agressão é muito complicado a gente tolerar e a gente aceitar. Intolerável mesmo, né, Caio? Naka? Tem um aspecto interessante do discurso do ministro sobre as redes sociais, Kenzo, porque as redes sociais em vários países, várias democracias do mundo acabaram sendo usadas por um lado ou por um outro do mundo político para a propagação de desinformação. E a gente vive atualmente um momento muito distinto para as grandes empresas de tecnologia. Nos últimos dias a gente teve 2 grandes notícias, né? O Twitter, sob nova direção, demitindo metade dos empregados e o novo dono, Elon Musk, falando no risco até de uma falência da rede. Parece um pouco exagerado, mas enfim, houve um corte de metade dos funcionários porque a empresa não dá lucro. E agora a Meta, antigo Facebook, dono do WhatsApp, por exemplo, cortou 13% dos empregados. Tem muita gente do mundo da tecnologia que acha que essa situação mais frágil financeira dessas empresas pode empurrar essas companhias para um momento da discussão política em que elas estarão mais suscetíveis a uma regulação em grandes democracias, como nos Estados Unidos ou mesmo em países como o Brasil. Então, a fragilidade nas contas dessas companhias pode empurrar essas empresas para regras. E isso pode ajudar nesse esforço contra a desinformação. Interessante, Naka. Olha só, a gente vai continuar repercutindo um pouco mais desse assunto, porque nesse mesmo evento,
O ministro Luiz Roberto Barroso rebateu as acusações de que o Supremo Tribunal Federal seja contra o presidente. Vamos ouvir. Criou-se uma lenda no Brasil, difundida pelas redes sociais, de que o Supremo Tribunal Federal é contra o presidente. O Supremo é a favor da Constituição e das leis. Todos os presidentes têm queixa contra o Supremo Tribunal Federal. O presidente Lula tinha queixas, a presidente Dilma tem a queixa, tenho certeza que o presidente Temer tem queixa. A única diferença é que nenhum deles atacou o tribunal e nenhum deles atacou os seus ministros. Essa é a convivência democrática. Nós não temos lado político, o nosso lado é o lado da democracia e do lado das instituições. Também na conferência em Nova York, o ex-presidente Michel Temer afirmou que o cenário político brasileiro é de radicalização e não de polarização. Ao meu modo de ver, a polarização está muito mais ligada à ideia de embate de ideias do que o que aconteceu no país. O que aconteceu foi radicalização. Porque a polarização é útil, ela significa o embate de ideias. A radicalização importa na violência, muitas vezes física, verbal, como temos assistido em todos os momentos e, lamentavelmente, também neste instante aqui em Nova York. Felipe Moura, Brasil, nosso cenário político está mais radicalizado ou polarizado na sua avaliação? Tem componentes das duas coisas. Muita gente chama de polarização tóxica quando você tem esse nível de radicalização que atinge algumas franjas aí do eleitorado, como a gente tem visto. Existe uma radicalização bolsonarista e existe também uma radicalização petista, da qual muita gente não gosta de falar, mas que já existe há bastante tempo. Nós contra eles foi consolidado no Brasil pelo Lula, depois o Jair Bolsonaro turbinou e a gente chegou a esse estágio hoje. E é produto aí de uma obra coletiva, vamos dizer assim, com diversos problemas. Quando o Barroso diz que nenhum outro presidente atacou o Supremo Tribunal Federal, a gente tem que lembrar que José Dirceu e Vadir Damus também foram bastante incisivos contra o Supremo Tribunal Federal, para usar até um termo bastante generoso. O Vadir Damus, até puxei um artigo meu em que eu lembrei disso, em 2018, depois da prisão do Lula, falou: tem que fechar o Supremo e criar uma Corte Constitucional. O José Dirceu falou: primeiro deveria tirar todos os poderes do Supremo e ser só Corte Constitucional. É claro que Jair Bolsonaro, incorporando isso, que o Lula sempre deixou para que os outros dissessem para ele, ainda turbinou isso e usou esse tipo de alegação de uma maneira mais ostensiva e durante muito mais tempo. Isso, de fato, aconteceu. Sendo que, e é importante colocar isso, Jair Bolsonaro se recusou, na verdade se recusou não, ele fez campanha para barrar a instalação da CPI da Lava Toga. Eu, Felipe, defendi a instalação. Acredito que havia elementos para que se abrisse uma investigação que poderia atingir o Dias Toffoli, inclusive pela abertura de ofício do inquérito das fake news, naquela ocasião, que só depois veio atingir os bolsonaristas. Mas aí o Flávio Bolsonaro tinha uma investigação sobre ele paralisada pelo próprio Toffoli no Supremo Tribunal Federal, não quis melindrar o ministro, fez campanha, ligou para o Major Olímpio, para Selma Arruda e para Soraya Tronic, eram 3 senadores do PSL, que depois viria a se juntar com o DEM na União Brasil, para que retirassem a assinatura do requerimento de instalação da CPI no Senado. Eles se recusaram, mas aí ele e o pai conseguiram que outros parlamentares retirassem e a CPI não foi instalada. Quando o Supremo Tribunal Federal foi reverter a jurisprudência sobre prisão em segunda instância, Jair Bolsonaro mandou o Carlos Bolsonaro apagar do Twitter a defesa da medida, porque naquele momento não interessava. A família Bolsonaro tinha medo de qualquer ação ali que crescesse sobre o Flávio Bolsonaro. Então, assim, muitos bolsonaristas estão atacando o ministro do Supremo, mas eles não conhecem detalhes de toda essa história. Quando eles puderam ser investigados pelas vias constitucionais, porque é dever do Senado Federal fiscalizar o Supremo Tribunal Federal, a família Bolsonaro foi contra. Tanto o Jair, que pegou o telefone do Flávio para dizer impropérios para o Major Olímpio, como ele mesmo me disse numa entrevista, quanto o Flávio, que deu entrevistas nesse sentido, quanto o Eduardo Bolsonaro, que fez campanha nas redes sociais. Então tem muita hipocrisia aí também. Mas é claro que também tem hipocrisia dos ministros do Supremo Tribunal Federal quando dizem que não é um tribunal político, etc. E é óbvio que há decisões políticas e é óbvio que houve uma impunidade aí em diversos casos
houve reversão de jurisprudência, criação de novas regras, uma série de contextos que gerou, evidentemente, uma grande revolta da sociedade. Certo, Felipe.